Neste vídeo vamos falar como é comunicada uma orientação sexual aos contextos onde as pessoas estão, não é? Cada vez mais começa a ser uma problemática que envolve, para já, muita emoção, depois é uma situação que não é normativa, logo envolve aqui vergonha, tabu, silêncios, não é? E é preciso quem assume a sua orientação sexual saber como é que há de comunicar e também o vídeo é no sentido de ver quem ouve esta notícia, primeiro o que pensa, depois como é que reage, não é? Porque isto é depois uma adaptação de vários contextos. A pessoa que assumiu a sua orientação sexual e o contexto que depois vai ter que gerir esta mudança, não é? Por isso, neste vídeo vamos lá desconstruir como é que esta comunicação de uma orientação sexual é primeiro verbalizada, pensada e depois como é que é gerida no dia-a-dia, não é? Por isso, vamos começar por aqui. É uma decisão pessoal, por isso a orientação sexual de cada pessoa é assumida quando a pessoa sente que tem todas as condições para ser aceite. Ora, isto pode ser, por isso é que há muito silêncio, muito segredo e muitas pessoas que não assumem a sua orientação. É um ato de coragem, quando a pessoa assume a sua orientação sexual, que na prática deixa de ser a orientação sexual normativa e passa para ser a orientação sexual pessoal da pessoa, não é? Mas ela está envolvida em contextos. Estes contextos têm educações, raízes. E é necessário ver como é que isto é gerido. Por isso é que, hoje em dia, as pessoas assumirem a orientação sexual cada vez fazem-no mais cedo, não é? Muitas vezes perante os pares, não é? Perante pessoas das mesmas idades. Depois temos aqui a parte familiar, que é a mais complicada, até mesmo porque envolve uma dependência ou emocional ou financeira, ou mesmo uma dependência de local onde vive, não é? Por isso, quando é comunicado esta notícia, existe sempre medo da consequência, não é? Por isso, é uma decisão pessoal, é uma orientação privada, não é? Por isso, as pessoas que assumem esta orientação não comunicam ao mundo, não é? Vão fazendo isto quase em degradê, às pessoas mais perto, as pessoas de quem mais precisam. A maioria das pessoas não andam para aí a fazer publicidade desta sua decisão, não é? É uma decisão muito corajosa, como eu já disse, não é? Cada vez mais têm que ser incentivadas as pessoas a assumir o seu modo de vida, porque senão passam vidas infelizes, vidas tristes, vidas desajustadas e muitas vezes isto são vidas que são muito tristes, não é? Cada vez mais, e nós aqui na psicologia clínica ouvimos muito isto em contexto clínico, não é? Que são pais que ouviram isto dos filhos e das filhas e não percebem nem sabem como é que hão de reagir, por isso pedem ajuda, não é? Filhos, jovens, eles ou elas que procuram a psicologia para perguntar como é que eu comunico isto, sabendo eu que o meu pai não aceita, a minha mãe não vai aceitar, os meus avós nem pensar, não é? O meu trabalho, como é que eu vou gerir isto, não é? Por isso, na prática, desde que haja a procura de ajuda, existem no mínimo, mais soluções do que aquelas que a pessoa tem naquele momento, não é? Isto é uma mudança, na prática, dramática. Não para a pessoa, porque a pessoa teve o seu conhecimento, teve as suas sensações, as suas vivências, as suas experiências e aos bocadinhos foi-se adaptando. Quem ouve uma notícia destas, obviamente isto é algo dramático, não é? Por isso, é isto que vamos falar no vídeo um bocadinho mais tarde, não é? Porque os contextos já estão criados, não é? E como um contexto está criado, ele está ajustado com uma educação, com uma crença ou uma fé, neste caso se houverem pessoas religiosas e que sigam determinadas filosofias, expectativas normativas, não é? Basta ver que quando um homem assume que é homossexual ou uma mulher assume que é lésbica, não é? Quebra logo as expectativas familiares de uma mãe ou de um pai, por exemplo, que pensaram que poderiam ter netos biológicos. Poderão ter netos adotados ou que não sejam do mesmo sangue. Mas há aqui uma quebra de expectativa, por isso, como é lógico, isto não é fácil de gerir, não é? Depois temos que ver que isto é ouvido de maneira diferente pelo homem e pela mulher. O género difere, porque são aprendizagens diferentes, não é? Há muito preconceito ainda sobre este tema. Obviamente hoje, menos do que há 20 anos, não é? Mas existe muito preconceito. É um tabu, por isso é algo que não é falado logo, não existe treino de verbalização, treino de argumento, não é?
Também não há treino de ouvir, não é? Quem ouve isto pela primeira vez entra em choque, não é? Geralmente as mulheres ficam tão... Uma mulher a ouvir uma comunicação destas de um filho ou de uma filha entra em nervosismo, fala. O homem, quando ouve isto, por exemplo, um pai, não é? Fica em silêncio ou isola-se, não é? Por isso são duas maneiras de ouvir diferentes mediante géneros, não é? Eu vou dar aqui algo abrangente sobre as coisas mais importantes a considerar quando é comunicada esta decisão pessoal, não é? Temos que ver como é comunicado, qual é a forma que é comunicado. As pessoas não sabem, não é? Porque as pessoas não sabem se hão de falar, se hão de dar dicas, se hão de ir dizendo aos poucos, se põem por escrito, se arranjam pessoa interposta para falar, se mandam um recado, ou se não dizem e desaparecem. Que também há, não é? Por isso, há muitas soluções boas e más, não é? Pelo menos na forma de comunicar, não é? Depois, as pessoas que vão comunicar esta sua decisão, que ela é pessoal, mas têm que saber que há contexto. Por isso, têm que conhecer o contexto. Têm que conhecer, no mínimo, quais são as reações mais imediatas que vão existir. Aqui eu deixo um bocadinho uma informação pela minha prática clínica. A primeira reação de quem ouve, seja pai ou mãe, não é? Uma informação desta, de um filho a dizer que é homossexual ou uma mulher ou uma filha a dizer que é lésbica, a primeira reação nunca é a reação que depois vai ser adaptada. Há um choque, a primeira reação pode até ser errada, não é? Mas depois existe o pensar, o integrar a ideia e uma adaptação, não é? Nenhum pai, nem nenhuma mãe, obviamente, exceto se já são maus pais e más mães, põem um filho ou uma filha fora de casa por causa de uma notícia destas, não é? Se o fizerem é porque já havia problemas na relação de parentalidade deste pai ou desta mãe com estes filhos, não é? Porque isto não é uma doença grave, isto não é uma doença que dá um prazo de vida, não é uma doença crónica, isto é uma decisão, não é? Todos nós, adultos, normativos, heterossexuais, né? Eles e elas, não é? Até temos os nossos segredos e na vida, não é? Podemos já ter testado alguma coisa, um beijo aqui, uma experiência ali, até mesmo um ato sexual que depois dissemos não é isto que eu gosto, não é? Em determinadas idades, não sabemos quando, desde crianças, adolescentes aos jovens adultos. Mas isto é algo que fica para nós, é segredo e não falamos a ninguém, não é? De repente, alguém nos dá uma notícia que até casa com algo que nós já experienciámos e não gostámos, ou por educação, por exemplo, machista, jamais em tempo algum aceitaríamos, não porque convivemos com, mas porque fomos ensinados a, não é? E de repente aquilo causa ali um bocadinho de desorganização, não é? Os homens, obviamente, quando ouvem um filho dizer que é homossexual, isto até atinge a sua honra, a forma como ele educou o filho, não é? Porque os homens revêem-se muito nos filhos. Há filhos que são caras chapadas e personalidades chapadas dos pais, não é? Aqui é o que eu às vezes digo em psicologia, que é o emparelhamento da pila, não é? Eles veem-se uns aos outros como se... Ora, como um pai diz que tem orgulho de um filho nisto, naquilo, perante uma notícia que ele não espera e que para ele não é normativa, ele pode sentir precisamente o contrário. Depois ele próprio vai se ver ao espelho e vai ver onde é que eu errei. Pois aqui também envolve a culpa, não é? Isto não tem nada a ver com a educação, nem tem nada a ver com o que existiu ou deixou de existir, tem a ver com uma preferência, não é? Por isso tem que haver uma adaptação. A mulher, quando ouve, por exemplo, uma filha dizer que é lésbica, existe uma maior tolerância a mulheres gostarem de mulheres do que homens gostarem de homens. Ora, aí está, também é um preconceito. Porquê? Porque a maior parte dos filmes pornográficos envolve homenagem à trois entre um homem e duas mulheres, não é? Ora, o homem já se educou via pornografia com este trio. Um homem, duas mulheres, por isso ele tem poder. Existe duas mulheres a submeterem-se ao seu ato. Ele não consegue converter isto em uma mulher e dois homens, por exemplo, não é? A não ser que os dois homens tenham só as relações sexuais com a mulher e não tenham entre eles, não é? O homem só consegue pensar no seu pénis, não consegue pensar nos pénis de terceiros, não é? Olha, vê, mas desvia, não, desvaloriza, minimiza, não é? Ora, aí está. Por isso é que, de repente, mesmo os homens heteros têm muita insegurança no tamanho do seu pénis, porque sempre que conhecem uma mulher que já teve outros homens, a primeira coisa que eles querem saber nas conversas exploratórias é se a mulher gostou muito do outro homem e qual é o tamanho do pénis do outro, não é?
nós, homens, estamos tão centrados no pênis mas só pensamos no nosso pênis. No comparativo, não é? É que nós pensamos nos outros, mas não imaginamos um pênis, não é? Não imaginamos o seu formato, não é? A sua textura, a sua grossura, nem pensar o seu sabor, não é? Isto não é ensinado aos homens. Por isso, quando eles ouvem uma notícia de que um filho é homossexual, isto entra em choque. E tem que haver aqui uma reaprendizagem. Um pai ouvir que uma filha é lésbica, obviamente também é um choque, mas, como eu disse, na pornografia ele já consegue visualizar duas mulheres, não é? Não consegue, mas é visualizar os dois homens. A mãe, neste caso, se ouvir esta notícia de um filho a dizer que é homossexual, a primeira reação que ela tem é de quebra de expectativas de netos biológicos, não é? Porque nós temos determinadas expectativas e determinados sonhos, e isto é uma quebra desse sonho, não é? As mulheres adaptam-se mais. Aliás, as mulheres procuram mais depressa ajuda para aprender a lidar com uma situação destas do que os homens. Os homens entram em silêncio e em isolamento. Quase no sentido de ver, é um estado de negação, a ver se aquilo desaparece, não é? Se de repente o filho ou a filha voltam atrás e afinal a dizer, olha, já não somos, não é? Isto, obviamente, é uma imaturidade. Uma coisa é certa, não é? Quando nós não estamos treinados para determinada situação, não sabemos como lidar com elas. E esta é uma delas, obviamente, não é? Depois, também dado importante a considerar é os interlocutores que são escolhidos, não é? Geralmente os filhos, eles ou elas escolhem as mães, não é? Poucos são os que escolhem a mãe e o pai juntos, não é? É um ato de muita coragem juntar os dois, não é? Dar a notícia a dois. A maior parte deles, obviamente, podem arranjar aqui um interlocutor que faça a mediação, não é? Mas pronto, mas temos que saber quem são os interlocutores que são escolhidos, porque é de lá que vêm as primeiras reações à notícia, não é? Depois, obviamente, existe muito medo das consequências, não é? Eu vou dizer isto e eles ou elas próprios sabem que isto vai alterar contextos, não é? Por isso, então, ficam à espera que tipo de consequência é que vem lá. Por isso é que esta notícia muitas vezes é adiada no tempo, não é? Há 40 ou 50 anos atrás era tão adiada que um homem ou uma mulher podiam ser homossexual ou lésbica durante a vida toda, faziam-no em privado, mas eram depois normativos, casavam e tinham filhos, não é? Hoje em dia, felizmente, não é? As pessoas já o fazem um bocadinho mais rápido em termos de tempo. Já vemos jovens na casa dos 22, 23, 24 anos a assumir isto perante pais. Obviamente, porquê? Porque querem viver a sua vida com tudo o que têm direito, com a sua opção e com a pessoa que escolheram, obviamente, não é? E depois, tem que também saber, quem comunica esta notícia, adaptar-se às respostas que vai ouvir, não é? Pode haver pessoas que entram em silêncios e eles não sabem gerir os silêncios, quem comunicou, ou podem haver pessoas que fazem demasiadas perguntas. Perguntas essas que podem ser intrusivas e até preconceituosas, não é? Obviamente, não é? É não esquecer que a maioria dos homens e a maioria das mulheres que são heteros, o homossexualismo ou lesbianismo nas mulheres, não é? Por isso, haver homens homossexuais ou mulheres lésbicas, isto está sempre ou no preconceito, eu nunca serei isto, não é? Ou no humor. Há muitas piadas e anedotas sobre isto, não é? E às vezes, mulheres com mulheres, amigas, podem brincar sobre isto, não é? Olha, se um dia acabarem os homens, vamos acabar as duas juntas, não é? E os homens a mesma coisa, não é? Olha, se não acabar nenhum dia as mulheres, se calhar ainda vamos virar homossexuais. Mas está sempre no humor, nunca está no pensamento de alteração de contexto. Esta é a minha realidade, não é? Temos que também saber, e isto é muito importante para quem comunica, quem vai ouvir que género é, o homem ou a mulher. Porque vocês podem comunicar que são homossexuais ou podem comunicar que são bissexuais. Eu gosto, ou pai ou mãe, eu gosto de homens, ou pai ou mãe, eu gosto de homens e de mulheres, não é? Não é ouvido da mesma maneira, não é? E a mulher é a mesma coisa, não é? Eu gosto de mulheres mãe ou pai, ou eu gosto de mulheres e de homens, não é? Nós somos aprendizagens. Quem vos vai ouvir são aprendizagens. E vocês mais que ninguém conhecem as pessoas. São pais e mães, tios, avós, né? Colegas de trabalho, que vocês conhecem estas pessoas, não é? Como é que o homem ouve isto, não é? Homem com homem, obviamente entra aqui na parte de... É um choque, não é? Geralmente os homens ou se remetem ao silêncio ou ao isolamento ou choram em privado, não é? O homem é ensinado a não demonstrar as emoções. Logo, aqui numa situação destas, faz a mesma coisa, não é?
Estou a excluir aqui as pessoas que são tão extremistas, que podem estar a entrar em violência, não é? Mas pronto, há de tudo, é o que eu digo. Por isso é que há muito medo na comunicação de uma decisão desta, não é? O homem é muito mais radical e mais extremista. Muitos homens até pensam que se um filho ou uma filha disserem que tem orientação sexual lésbica ou homossexual, que a vida deles terminou. Eles já nem não cá fazer nada, não é? Eu nem pai consegui ser para educar os meus filhos a serem como eu. Porque isto tem tudo a ver com isto. Não é? Nós temos as expectativas que as pessoas sejam como nós. E elas podem não querer ser como nós. Não é? O homem também é, muitas vezes, ele ouve conforme foi educado, ou conforme as experiências que tem. Pessoas que viajam mais pelo mundo têm mais abertura. Pessoas que nunca saíram da mesma cidade são muito limitados, até na readaptação depois a uma situação destas. Não é? Geralmente o homem sente um bocado de desespero, sente muita culpa, não é? E dramatiza, não é? Até mesmo porque o homem não sabe gerir nenhuma notícia de outra maneira, não é? Se vocês notarem um homem, quando lhe é apresentado uma notícia que ele não está à espera de maneira nenhuma, né? Ele ou fica desesperado ou fica culpado no sentido de se vitimizar, ou dramatiza. Não é? Esta é uma reação esperada, por isso também temos que esperar aqui, não é? Geralmente os homens sentem depois muita vergonha social dos amigos, dos empregos, dos contextos onde estão, não é? A mulher, quando ouve esta notícia, este comunicado, não é? Geralmente ou faltam as palavras ou falam demais, não é? Mas a maior parte delas até dizem eu já desconfiavam, não é? Porque a mulher tem um bocadinho esta coisa de acreditar nos sextos sentidos, não é? Os sextos sentidos são faltas de perguntas, não é? Em determinados momentos deviam ter feito perguntas e não fizeram e passam isto para o sexto sentido. Por isso está lá, não é? Se aquilo se confirmar, eu bem sabia. Mas nós, os homens, também já estamos habituados a ouvir isto da mulher em tudo, não é? Elas sabem sempre tudo. Não sabem, mas é nada. O problema é que estão-nos sempre a deixar de pré-aviso que já sabem. E nós, obviamente, os homens, não é? Acabamos de estar aqui um bocadinho de será que ela sabe ou não sabe, ou desconfia, ou seja o que for. Uma notícia destas não é diferente de uma outra situação de uma vivência. O problema é que uma situação destas nós não estamos preparados para a enfrentar, não é? Por isso a mulher ou falta as palavras, ou fala muito, ou, nesta situação, acabava sempre por ver, eu já desconfiava. E depois, como é lógico, relembra-se de várias coisas que encaixam aqui, não é? Ela só me trazia amigas, nunca me trouxe namorados, ele nunca tinha namoradas, ou se tinha, não havia beijinhos nem abraços, era só amigas, não é? E começam a encaixar ali as pedras do puzzle para preencher o seu sexto sentido, não é? Há uma quebra de expectativas em relação a netos biológicos. Isto, quem comunica, eles ou elas, não é? Tem que perceber esta situação, não é? Porque isto é uma alteração dramática do contexto, não é? Tem uma vergonha, a mulher tem vergonha não do social, terá mais tarde, mas do familiar, comunicar aos tios, aos primos, aos avós, por exemplo, não é? Muitas vezes até aos outros irmãos, se os houver, não é? Geralmente a mulher procura ajuda. O homem, geralmente se for um casal, o homem depois beneficia da ajuda que a mulher procura, mas eu acho que todas as pessoas têm que procurar ajuda, que é para isto tem que ser uma reaprendizagem. Se nós não reaprendermos, nós vamos ter um novo contexto com as mesmas aprendizagens. Por isso, vejam lá isto, como é que isto é. Uma situação mais simples é quando é comunicada uma infidelidade, já há uma alteração dramática de contexto com uma não aprendizagem. Imaginem agora um filho ou uma filha comunicarem que têm uma orientação sexual diferente daquelas que é esperada, não é? Eu acho que vocês deviam pedir ajuda a todas as pessoas que têm este tipo de problemática, porque isto só é um problema de adaptação, porque o que nós queremos, se for em caso dos filhos serem filhos felizes, com eles ou com elas, não é? Isto, para as pessoas assumirem a sua orientação sexual, é um ato de coragem. Por isso também tem que ver com o ponto positivo. Vocês criaram filhos que chegaram ao ponto de terem a coragem de vos dizer algo que é muito difícil dizer. Por isso vocês são excelentes pais, não é? Só que neste momento nós não estamos a pensar nisto. Nós estamos a pensar onde falhamos. O que é que os outros vão pensar. Isto aqui é muito parte educacional e muito parte religiosa, que levam um bocadinho a esta parte de que... Por isso é que são tabus e segredos, não é? Por isso, procurem ajuda, que é a melhor solução.